sempre. Nós clamamos o nome do Senhor Jesus, e com certeza o nosso Deus, Ele é fiel, poderoso, e Ele, irmão, estende a mão, porque enquanto Jó ele estava clamando e dizendo isso, o Deus poderoso, o qual ele servia e nós servimos, ele já estava agindo ao seu favor. O Senhor Jesus, ele estava agindo a favor de Jó. É tanto que ele suportava o sofrimento. Por quê? Porque ele sabia que Jó era um homem que não se desviava da presença do Eterno. Oh, glória! Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, Jó ele permaneceu firme e fiel na presença do Senhor. Aleluia! Pastor de igreja, irmãos, eu costumo dizer que não é pregador, é ensinador. Verdade. E quando nós, o pastor Hermes sabe que para a gente hoje cuidar da igreja de rebanho, hoje nós temos que ter uma paciência muito grande. Nós temos que mudar o nosso jeito de viver. Nós temos que mudar as nossas atitudes. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque uma vez que uma palavra sai, ela jamais voltará. Ela já saiu. Então nós não podemos de forma alguma ferir, porque quando você fere, é igual você quebrar um espelho e do outro lado do espelho existe uma família. E se você quebra esse espelho, você não só vai simplesmente machucar aquela pessoa que está no espelho, mas quem está atrás do espelho também vai ser atingida. Então o pastor, ele precisa ser realmente cauteloso. Pastor Emerson é uma bênção de Deus. Eu vejo aí, acompanho a trajetória desse homem e da sua esposa. Estão cuidando de um rebanho. É tanto que o irmão testemunhou aqui agora. O tempo que está com a igreja é porque o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. E nós vamos trabalhar um pouco nesse texto agora, que eu coloquei alguns pontos aqui para nós entendermos no encerramento dessa campanha. O tema que eu coloquei é assim, olha: há esperança para o homem nascido de mulher. Está no versículo 1. É forte! Capítulo 14. E eu coloquei aqui, antes de começarmos a falar com os irmãos acerca desta palavra, é necessário que venhamos avaliar e observar algumas situações que o nosso irmão Jó passou. Nós precisamos avaliar isso. Nós temos que explicar para os irmãos o que aconteceu, para os irmãos entenderem e sair daqui convicto desta palavra. Porque eu acredito que cada mensagem que foi mencionada aqui, eu acredito que cada um recebeu a sua porção. Eu acredito que cada um pegou uma experiência e agora, no final desta campanha, a gente vai estar falando algo aqui muito importante sobre o homem nascido de mulher. Nós temos que entender que o nosso irmão Jó passou. O texto vai nos falar de um homem que acabou de perder seus filhos, seus bens, sua saúde por completo. E agora é acusado de pecado dos seus amigos. Sua esposa amargurada divide ou devido à situação, a interpreta com os seus olhos e falam coisas que não deviam. É forte. A Bíblia diz que o sofrimento era grande. A Bíblia diz que eles estavam passando por um momento tão difícil que a própria esposa olhava para ele e disse: eu não acredito que o meu marido está vivendo esta situação. Eu não acredito que o Deus que ele serve está permitindo que isso aconteça com meu esposo. Simplesmente eu vou dizer para ele: Jó, para com essa tua fidelidade. Amaldiçoa esse Deus que está deixando você morrer aos poucos e morre logo, Jó. Mas nem assim Jó deu atenção para a sua esposa. Sabe por
seu aceito. É forte. Por quê, irmãos? Porque alguém pode olhar para você com um olhar carnal, mas o Senhor olha para você com um olhar diferente, e um olhar espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é importante. E eu coloquei pontos aqui, e hoje você vai sair daqui convicto que você não está só nessa trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante é que Jó não está comparando o homem com uma árvore cortada, como muitos acreditam. O que ele está querendo nos dizer é que uma árvore, por ela ser somente uma árvore, ela tem mais esperança do que o homem, ou até mesmo uma mulher que não é nascida de mulher, ou que são nascidas de mulher. Se fôssemos pensar de outra maneira, Jó está dizendo, se compararmos a morte de um homem nascido de mulher com a morte de uma árvore, ela com certeza levará vantagem, pois o cheiro das águas ela se erguerá, mas o homem, quando morre, permanece morto. E então nós vemos que há esperança para a árvore cortada, e é encontrada ao sentir o cheiro das águas. O texto diz que ao cheiro das águas ela mesmo cortada. Quem cortou ela? O homem. Quem destruiu ela? O homem. O tronco foi cortado também. Mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas, as suas raízes começam a brotar e aparecer de novo. A árvore é comparado aqui, e você vai ver o texto que a gente vai falar em seguida. A gente vai comparar o homem e a árvore, mas nós vamos ver aqui uma diferença muito grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E então vamos ver o homem nascido da mulher na visão de Jó. Primeiro, Jó apresenta a realidade de um homem nascido de mulher. Está escrito em Jó 4, 1 e 3. Na visão de Jó, o homem nascido de mulher vive em pouco tempo, passa por muitas dificuldades, brota como a flor, murcha como a erva do campo, vai-se como uma sombra passageira, e por fim não dura muito tempo. Jó está dizendo isso, pastor Elis. Segundo, Jó revela o controle de Deus sobre os homens nascidos de mulher. Jó 14, 5 e 6. Na visão de Jó, os homens têm os seus dias determinados pelo Senhor, os seus meses contados pelo Senhor, e por fim os seus limites estabelecidos pelo Senhor. Terceiro, Jó revela que há mais esperança para uma árvore que para o homem nascido de mulher. O texto apresenta duas condições de morte sofrida pela árvore. Primeiro, a primeira morte foi provocada, ou seja, ela morreu porque o homem a cortou. Ela teve uma morte provocada. Segundo, a segunda morte acabou. Foi consequência do que o homem fez. E naturalmente ela foi morrendo. As suas raízes murcharam. Ela ficou com a condição de se alimentar, ou sem condição de se alimentar. O seu tronco morreu. Ela ficou sem condições de se alimentar, os seus galhos e os seus frutos. O texto, irmãos, revela
o poder restaurador das águas em relação àquela água. A palavra de Deus diz que se ela sentisse o cheiro das águas, ela que foi cortada restauraria, e as suas raízes envelhecidas também restauraria, e o seu tronco que foi morto seria restaurado. Ela brotaria, nasceria os seus ramos, ficaria como se fosse uma muda plantada, ela ficaria nova de novo. Eu fiquei meditando nesse texto e eu comecei a buscar uma interpretação sobre esse texto, sobre esta árvore. A palavra de Deus diz que o homem, quando ele está fora da direção, ele pratica coisas que desagradam muito a Deus, mesmo estando dentro da igreja. Olha aí. Porque quantas árvores estão sendo cortadas e arrancadas de dentro da presença do Senhor? Você quer ver uma árvore que ela está sendo cortada e arrancada nos últimos dias, nos dias de hoje, no século 21? É a lembrança da pessoa olhar para aquela árvore e dizer: eu não acredito que é você. Eu não acredito que realmente você foi liberto. Eu não acredito que você está pregando. Eu não acredito que alguém está dando valor a você. Eu não acredito que você está de pé. Nunca acredita, nunca acredita, nunca acredita. Mas a palavra de Deus vem nos dizer nessa noite: eu acredito, eu deixo de acreditar. Porque quem escreveu a tua história foi Deus, foi com dedo de sangue. Então deixa o seu malate, deixa o teu adversário querer julgar você. Mas quem te justifica se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a meditar nesse texto, e eu vi Deus me mostrando quantas árvores que têm valor, que são de valor, que podem produzir fruto, estão sendo cortadas e arrancadas. Porque quando você vê falar desta palavra da árvore, a gente pensa: foi simplesmente uma árvore. Não, isso aqui está simbolizando. Nós temos que realmente ser verdadeiro naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós não podemos, pastora Neide, de forma alguma, querer quebrar o galho, ou querer fazer algo que Deus não se agrada. Porque se eu pregar aqui, eu falar aqui, eu não viver aquilo que eu estou pregando, eu vou ser cobrado lá na frente. E as consequências disso, qual que é? A minha família também vai sofrer, porque a Bíblia diz que quem estiver do meu lado vai sofrer junto comigo. Então eu preciso pregar a verdade, viver a verdade. A Bíblia diz: conhecereis o que é a verdade, e a verdade, o que é que ela faz? Nos libertará. Sabe quem é a verdade? A verdade é Cristo. Glória! Sabe por que você está aqui hoje? É porque Deus marcou esse encontro para você ouvir esta palavra. Oh, glória! Sabe por que você está de pé? É porque Deus pegou na tua mão e te levantou. Aqueles que diziam que não tinha mais jeito, o Senhor Jesus disse: para mim tem jeito. Porque a árvore está cortada, ao cheiro das águas ela brotará, e o nome do Senhor sendo glorificado. Oh, glória! As coisas, o homem ele consegue fazer estas coisas. O poder das águas, semelhante, ou assemelha-se ao poder que o cheiro exerce sobre nós. E isso é muito importante. Segunda morte, a gente começou a falar isso, porque é tudo consequência do homem. E o texto revela o poder restaurador das águas em relação à água. E a palavra vem dizer isso. A palavra de Deus diz que se ela satisfez ou sentisse o cheiro das águas, ela que foi cortada restauraria imediatamente. O poder das águas assemelha-se ao poder que o cheiro exerce sobre o vaso. Olha só, Jeremias 18, 1 e 6.
Diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te dessa casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as horas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. E então veio a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer em vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. O poder das águas assemelha-se ao poder da palavra exercida sobre o Espírito humano. Salmo 119, e o versículo número 107 diz: estou aflitíssimo, ou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Lucas 8, 54 e 55 diz: mas ele, pondo-se todos para fora, e perguntou-lhe, ou pegou-lhe na mão, clamando, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. João 11, 43 e 44 diz: tendo dito isso, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. O poder das águas assemelha-se ao poder do Espírito na restauração do homem. Ezequiel 37, 9 diz: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, vento, e o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viva. Jó revela a miséria do homem nascido de mulher. Jó 14, 11 e 12. Assim como a árvore desaparece do mar, ou assim como as águas desaparecem do mar, e o leito do rio perde as águas e seca, assim um homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Diante de tudo isso, Jó pergunta a Deus: por que ele se interessa tanto pelo homem? Jó faz uma pergunta e eu vou te explicar. Quando Jó diz assim: Deus, por que o Senhor se interessa tanto pelo homem? Antes de eu estar explicando, eu me lembro do louvor do nosso irmão Lázaro, quando ele diz: Deus, por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Um maconheiro, um cheirador de cocaína, um homem que fala mal da tua palavra, um homem que não queria saber nem do nome de Deus. Por que eu? Aí Deus diz para ele assim: Lázaro, é porque eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É porque eu escolho um macumbeiro, ou um maconheiro, ou um traficante lá nos becos, lá nas vielas, perdida da história, para confundir o doutor que falou que não tinha mais jeito. E ele disse isso e eu me alegro muito, porque eu me encontro, ou me encontrava em situação que alguém dizia: perdeu, morreu. Ela sabe disso. Uma vez eu derrubei o muro do prédio do carro, porque eu era muito valente. Eu andava com os homens mais perigosos, aí eu era motorista. Eu comprei um Scott R3 mais bonito da Tiradentes, não era? Sabe o que eu fazia? Eu dava na mão dos bandidos: depois na manhã você me traz.
Ninguém mexia com o Chico. Quem mexesse com o Chiquinho morria. Uma vez eu levei, estou contando isso aqui, é verdade, por cima do culto eu levei 2 rapazes, que eu não vou falar o nome aqui, não sei se ainda estão vivos aí da família, mas eu levei eles para matar uma pessoa. E eu fui junto. Quando eu cheguei lá, esse rapaz que eles iam assassinar é um pai de família e tinha 6 filhos. E era o dono de um bar. E ficava aí perto da Friolândia. E quando eu olhei para aquele rapaz, eu falei para ele: você vai matar esse moço? Vamos. Não. E quem é que vai cuidar desses meninos? Tem 6 pequenos. Eles vão passar fome. Eu falei: e daí? Eu digo: daí o que? Você vai dar conta deles? Vai cuidar deles? Não. Então não mata, não. Ele falou: ó, o revólver no peito do homem, você escapou por causa do Chiquinho. Eu falei: não foi por causa do Chiquinho, não. Escapou porque Deus já operava na minha vida mesmo, eu fazendo coisa que desagradava a Ele. Eu passei por um momento difícil. Alguém olhava e dizia assim: olha, é hoje que eu pego ele. Um dia eu fiquei com raiva, eu digo: vou derrubar esse prédio. Derrubei o muro. Acabou com o carro. Acabei com o muro. E ninguém falava nada. Irmãos, quem olha para mim hoje, se você bater o pé, eu vou. Eu nunca vi um cara mais medroso do que eu. Ó, eu vim aqui, eu estou contando isso, é para edificar a tua fé. O que Deus faz com o homem valente, Ele quebra a tua valentia e coloca você no cidadão do céu para levar a sua palavra. Você sabe o que aconteceu outro dia? Eu vinha descendo ali no posto a ler, e eu vinha descendo nesse carro. Eu contei para os irmãos da igreja. E eu vinha, e de repente vinha um cara lá com um carro implantado, desses Land Rover, não sei como é que chama isso. E ele começou a buzinar lá de longe, e parou comigo, e me xingou de tudo que é meu. Seu fulano, seu aquilo, e eu. E nós fomos andando, e ele me xingando, e eu andando, e eu quero. Quando parou no farol ali na Universal, eu parei com ele, baixou o vidro de novo. Eu falei: você está mais calmo? Deixa eu falar um negócio para você. Ele olhou para mim, ganhou um olho, aí ele disse com ele: agora. Eu falei: ó, você é uma pessoa boa, o teu coração é bom, não é você que está falando isso, Jesus te ama. Ele fez, fechou o vidro e saiu queimando pneu. Ele nunca mais vai se esquecer dessa palavra. Ele ia brigar. Não, irmão, não estou aqui para brigar contra a carne, sangue ou melhor. Eu estou aqui para pregar a palavra. A nossa briga é contra as hostes desse século. É forte. Não se preocupe, porque o Senhor cuida de você. Não se preocupe. Essa peleja não terás que pelejar, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico feliz, pastor Hermes, porque o Senhor me transformou. Hoje a minha esposa briga comigo e eu fico quieto. Ela diz: você não vai falar nada, eu digo: você se acalmou. Quando você se acalmou, eu falo. Porque 2, meu irmão, se eu não quiser 2 comigo, então pode falar à vontade. Depois eu fico quieto. Aí daqui a pouco ela começa a puxar a conversa. Eu digo: você já está calmo, já se acalmou. Eu pensei que você ia brigar, mas o nosso Deus é que faz isso. Jó revela a miséria, irmãos, do homem nascido de mulher. Olha, ele diz assim: assim como a água desaparece do mar, e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deleita, ou se deita, e não se levanta até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Diante de tudo isso, Jó pergunta a Deus aquilo que eu falei: por quê?
ele se interessa pelo homem. Jó 14, 3 e 4 diz assim: fixa os olhos no homem e desces, entrará na tua presença para julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Aí o texto diz: ninguém. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, ele está dizendo isso. Do impuro, ele faz puro. Quem pode? Porque as pessoas querem, irmãos. Eu não vou dizer um compromisso, mas as pessoas querem viver em coisas ou algo que interessa para ele. Hoje, o mundo é isso. O mundo hoje, ele traz, irmãos, coisas que, se favorecer a ele, maravilha. Se não, deixa para lá. Mas eu estou numa posição, pastor Edson, que quando eu vejo essas pessoas arrogantes, soberbas, Wellington, pessoas que passam perto de você e dão as costas, aí eu falo igual o nosso irmão Paulo: miserável. A Paulo está dizendo isso: miserável homem que sou. E eu digo dentro de mim: o miserável precisa conhecer Deus. Porque quem conhece Deus não faz isso. Quem conhece Deus é diferente. Eu vou te dizer algo aqui. Às vezes você vê alguém, mas, louvando aqui, e muitas das vezes até está desafinado. Quem está de fora diz: olha, não sabe nem cantar, não tem nem voz. Eu vou te falar algo aqui. Você está dando aquilo que você tem, que é o teu melhor. E sabe o que acontece? Você pode estar cantando desafinado aqui, mas tem um anjo que pega o teu louvor e chega aos ouvidos de Deus, afinado e suave, para a glória do Eterno. Você sabia disso? Sabia disso? Eu estava num culto aqui na Paulistinha um dia, e o nosso irmão Amorim, que inclusive hoje é mercadeiro do Senhor, que era o líder da banda, lembra dele? O irmão estava cantando com o nome de Gesiel, o menino, desafinado todo. E ele estava do meu lado, dando risada. E eu fiquei acomodado com aquilo. Falei: irmão Amorim, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. O menino está cantando ali, por que o senhor está rindo tanto? Ele disse: irmão, eu estou rindo porque eu estou olhando para a igreja e a igreja está julgando esse menino. E eu estou rindo porque o Espírito Santo está dizendo em mim que o anjo já afinou o louvor dele, está chegando lá, afinado, e Deus está aceitando. E no final o menino diz: ó, sabe por que eu canto assim? Porque eu nasci calmo e mudo. E aos 8 anos Deus me curou e eu estou dando o meu melhor e ele vai afinar. E eu disse: realmente Deus é Deus. Você está vendo como é que Deus faz, Carol? Deus faz assim, mano. Deus confunde a coisa e o nome dele é glorificado. Vamos aí continuar para a glória do Senhor Jesus. Como esse texto é maravilhoso. E eu estudei. Diante de tudo isso, Jó ainda pergunta a Deus: olha, como ele pode se interessar ao homem, que é hoje e amanhã não existe mais? Está no versículo número 12. Assim o homem se deita e não se levanta, até quando o céu já não existir, e os homens não acordarão, e não serão despertados do seu sono. A visão do homem nascido de mulher, segundo Jesus. João 3, 1 e 21. Diz assim, ó: para Jesus a esperança para o homem nascido de mulher está no novo nascimento. Jesus disse que o homem nascido da carne é carne, e que o homem nascido do Espírito é Espírito. Para Jesus, a esperança para o homem nascido de mulher foi revelado na cruz. João 3, 14 e 15. E de como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome. É
assim, e eu vou marcando, Deus, eu preciso marcar, porque senão eu vou esquecer. Irmãos, se vocês verem hoje como que é na minha casa, e no meu esconderijo dentro do meu quarto, eu tenho, irmãos, um particular maravilhoso com Deus ali. E a minha esposa diz assim: vai dormir, homem. E eu falo: olha, eu preciso fazer algo. Eu saio fininha e vou conhecer meu papai. Você sabe que quando Daniel foi chamado para revelar um sonho, ou melhor, um mistério para o rei Belsazar, que nem foi rei, diz que quando a perna dele começou a bater uma na outra, porque ele disse: olha, meu pai morreu, eu vou assumir o reinado agora. Vou fazer uma festa. Fez uma festa. E aquela festa ele chamou muitas mulheres e todo mundo, e ali festejaram a noite toda. A Bíblia diz que em um certo momento acabou-se os vasos e mandaram pegar na casa de Deus. Mexeram onde não lhes podia. A Bíblia diz que quando ele entra no seu quarto, na sua casa, no palácio, que ele vê aquela mão misteriosa escrevendo, o seu joelho, que estava embriagado, mas já não é mais embriagado, começou a bater no outro, se tremer, e ele viu aquele mistério. Mas a palavra de Deus diz assim, que ele chama, e vocês conhecem a palavra, e quando ele chega, os adivinhadores, os macumbeiros, e tudo, ninguém conseguiu falar o que estava acontecendo. A sua mãe vai entrando e ela diz: o que foi? Ela diz: mãe, tem algo de errado aqui. A mãe já era experiente, disse: filho, eu sei o que está acontecendo. Aconteceu a mesma coisa com teu pai, mas tem um homem aqui que ele é diferente dos outros homens. Ele não come a comida que vocês comem. Ele não participa do manjar de vocês. Ele é diferente e ele tem a semelhança dos deuses. Eu digo: mãe, manda chamar ele correndo. Mandaram chamar. Aí Daniel não veio correndo, ele veio de ficar. E quando ele chega na porta, ele chega e diz: papai está aqui. Eu sinto papai aqui. Sabe por quê, irmãos? Quando você tem um particular com teu pai, que é o nosso Deus, ele te visita, velho. Nas noites sombrias, aonde você está passando um momento difícil, um momento de angústia, a palavra de Deus diz assim que brota, jorra a presença dele e você sente paz e alegria no teu coração. Sabe por quê? Quando você passa um momento difícil, um momento de dor, você precisa saber que você tem um Deus que você serve, mas isso tem que estar dentro de você, entrar no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu corpo, e você tem convicção disso, porque a partir daí, aí você vai brotar como a árvore que foi cortada. E vamos começar agora a entrar para o nosso encerramento. Para Jesus, a esperança para o homem nascido de mulher foi revelada na maneira que Deus nos amou, ou nos amava. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora nós vamos falar aqui uma aplicação, para que nós venhamos encerrar. Eu vou falar algo aqui no final. Olha, há esperança para o homem nascido de mulher, sim, mas não está no cheiro das águas, e sim no poder vivificador da palavra, no poder vivificador do Espírito, na esperança, ou a esperança para o homem nascido de mulher que está na cruz. Aí está a esperança do homem nascido de mulher, está na cruz. Sabe por quê? Porque uma vez que ele padeceu na cruz, você tem o direito de estar de pé, de nascer de novo, brotar de novo, andar na presença dele, porque é ele que te sustenta, é ele que te ajuda, é ele que te conduz. O controle está na mão dele, para a glória do eterno e poderoso Deus. Por
falar algo aqui, irmãos. E o que aconteceu comigo esses dias? Eu mandei uma filmagem dos irmãos. Eu estava na estrada, mas quando eu saio de manhã, eu sempre digo para a mulher: olha, o meu coração está pedindo para a gente fazer uma oração agora. E quando Deus manda eu orar, porque algo vai acontecer. A gente orou e eu fui viajar. Saí de casa 2h pouco da manhã. E eu peguei rumo aí, estado, divisa do Paraná. Eu tinha que estar lá às 9 horas da manhã. E eu passando ali em Tapetininga, entrando para Ápia, aí sentindo Paraná, sai da rodovia Raposo Tavares, entra numa rodovia, caía mão única, uma vai e outra vem, é muita curva. E de repente eu estou indo na estrada, e quando eu vejo, vem de lá uma carreta, que é aquela que é 2 em 1, carregada de cimento, que tem 36 pneus. Eu vejo quando ela faz a curva e eu vejo quando o pneu dela sai do chão e vem para cima de nós. Na minha frente tinha uma Fiorino e eu estava atrás com esse carro que vocês estão vendo aí. Quando eu vi ela vindo, não tinha como mais sair. Eu fechei o olho, pisei um pouquinho, entrei um pouquinho no acostamento e disse: Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. E fiquei falando: perdoa os meus pecados. Só que a carreta tombou. O cimento pegou na Fiorino e tombou ela. E se vocês quiserem, depois eu mostro aqui a filmagem que está comigo. E quando eu olhei, eu não vi nada. Eu olhei e não vi nada. Tudo escuro, só pó. Eu falei: será que eu morri? Estou no céu? O céu não é assim. Por isso o céu é cheio de lua de ouro, de cristal. Não vem para mim, só isso. É que eu estou vivo? Eu olhei para o carro, abri a porta e a porta abriu de baixo. Irmão, eu saí, parecia Jó dentro de uma fornalha. Todo branco de cimento, a não ser o melhor cinza. E o pessoal falou: você está bem? Já tinha um monte de gente, os carros parando atrás. Eu disse: estou bem. Glória a Deus. Estou bem. Eu olhei para o carro e eu vi que o carro não estava tombado. Um monte de cimento. Olha, tanto assim a distância, não pegou no carro. Meu Deus. E eu fiz uma filmagem na hora dizendo assim: olha, aí eu comecei a chorar. Eu fui correndo na Fiorino, tirei o rapaz que estava dentro da Fiorino, ele não morreu. E eu falei: meu amigo, sabe por que nós estamos vivos? Ele disse: eu sei, é porque o senhor é crente. Eu falei: sou. Eu disse: então eu sei, por isso que nós não morreu. E me abraçou e nós começamos a chorar, cheio de cimento, eu e ele. Sabe por quê? Porque você não vai morrer antes que Deus cumpra na tua vida a promessa que ele cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Pastor, Deus te abençoe. Igreja do Senhor, Deus te abençoe. Meu presbítero, meu filho, Deus te abençoe, meu filho. Carol, Deus te abençoe. Esse menino tem me ajudado muito. Me ajudado muito. Vocês vão ver, ele vai deixar o bigode de novo. Eita glória! Vocês vão ver, amanhã vocês vão ver o trabalho que esse menino está fazendo. Forte. A gente vai terminar de enfeitar agora a igreja amanhã, um grupo de missão. E nós temos uma equipe amanhã, irmãos, que é direto da Bolívia, fazendo a missão aqui no Brasil. Nós temos um missionário aí, ele vai estar aí amanhã, apresentando o trabalho. Vocês vão ver como é dificultoso. E às vezes a gente reclama, nós estamos debaixo de um teto, sentado em cadeira, com som ambiente, até fundo musical, ventilador. Ô irmãos, e a gente está reclamando. Vocês vão ver amanhã, não vou falar mais não, que é para vocês verem o que vai acontecer amanhã. Aí vocês vão ver a dificuldade. E assim mesmo eles não reclamam. Sabe por quê? Porque eles dizem assim: olha, o lugar que a gente faz, que a gente vai, não tem nada a ver com isso aqui. Nós estamos apenas fazendo aquilo que Deus nos ordenou. É o ide do Senhor, é levar a palavra de Deus. Então faça isso em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória!